amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos questionamos sobre esse tão falado reino dos céus? Quantas vezes nos questionamos como chegar lá? Chegaremos? Ficam questões no nosso dia a dia a respeito desse tema. Como chegar ao reino dos céus? Ele existe? As nossas limitações, a nossa ignorância é que põe essas dúvidas, nos coloca nessas dúvidas, nesses questionamentos. Mas somos cristãos ou não somos cristãos? Estudamos o Evangelho de Jesus e acreditamos no Evangelho de Jesus? Jesus nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Portanto, chegaremos lá. Esse é o único determinismo que a doutrina espírita encontra ao estudar o Evangelho de Jesus. Que todos nós chegaremos ao reino dos céus, à perfeição, à felicidade, o nome que queiram dar a este reino dos céus. Mas para chegar lá é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que mudemos as nossas ações, melhoremos as nossas escolhas. Jesus condiciona o reino dos céus à prática do amor. E aqui fica claro quando eu digo a prática do amor. Porque o amor em si, quanto sentimento, talvez não tenha muita utilidade se ele não for aplicável, se ele não for aplicado. Então nós precisamos do amor aplicado. E Jesus condiciona ao amor aplicado o reino dos céus. O amor em ação podemos denominar caridade. Jesus, quando trata da separação de ovelhas e cabritos, poderíamos até pensar que Jesus tinha preconceito em relação às ovelhas, porque em relação aos cabritos, porque as ovelhas estariam à direita, seriam os benditos de meu Pai. É porque Jesus estava falando para um povo pastor de ovelhas. Temos que compreender o contexto das falas, dos ensinamentos de Jesus. Ele estava falando para um povo pastor de ovelhas, por isso ele condicionou. As ovelhas estariam à direita e seriam os benditos de meu Pai. Porque quando tive fome, doente, preso, desabrigado, sedento, me deste de comer, de beber, me abrigaste, me visitaste quando necessário, quando doente, preso. Quando fizemos a ti, se não ouvimos, perguntam os justos. Em verdade, quando fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. O que é dar de comer, de beber, abrigar, matar a sede de quem precisa, visitar quem está doente ou preso? Caridade. E se pudermos entender a caridade representa o amor em ação. Mas poderíamos entender, portanto, que Jesus condiciona o reino dos céus à caridade. Allan Kardec, ao perceber, ao estudar as mensagens dos Espíritos, cria um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, em que ele intitula Fora da caridade não há salvação. É o único caminho para o reino dos céus, a caridade. Poderíamos entender que Jesus, ao condicionar a caridade ao reino dos céus, estaria abrindo mão da paciência, da tolerância, da compreensão e de outros valores, de outras virtudes? Claro que não. É para se chegar à caridade na condição proposta por Jesus, é necessário conquistar o leque de todas as virtudes. A caridade é uma composição, a caridade na proposta do Cristo, no entendimento, na profundidade, a caridade incondicional é o conjunto de todas as virtudes. Então precisamos compor a caridade conquistando o leque de todas as virtudes. Todas. Quantas são? Teríamos que pesquisar quantas virtudes são. Eu estimo, não tive ainda o cuidado de analisar uma a uma, a nível de pesquisar quantas são, mas eu estimo que vão para cima de 4.000 virtudes a serem conquistadas para compor esse conjunto de necessidades, de ingredientes que representam a caridade. Então é preciso que venhamos a conquistar em nossas vidas as virtudes, a paciência, a tolerância, a compreensão, a indulgência, a benevolência e por aí afora. Não dá para sermos caridosos incondicionais, não dá para sermos amorosos incondicionais de forma aplicada sem termos paciência, tolerância, compreensão, benevolência e por aí afora, esse leque de virtudes necessárias em nossas vidas. Para isso precisamos
gradativamente ir compondo em nossas ações, em nossas escolhas, ações condizentes com as virtudes, com esse pacote de virtudes. E é um processo. A vida não dá saltos, o progresso não dá saltos. O progresso não é um episódio. O progresso é um processo, é uma conquista. Por isso estamos encarnados na Terra, buscando este aprendizado e a prática destas lições. Colocando em nossas vivências escolhas cada vez melhores, cada vez mais condizentes com este objetivo de chegarmos à caridade incondicional. Fora da caridade, não há salvação, nos assevera Kardec no capítulo citado, 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso uma conquista, é preciso um trabalho, um esforço, uma dedicação. E a principal energia que deve nos fazer caminhar nessa direção é a energia da fé. Sem a energia da fé não chegaremos a lugar nenhum. Da mesma forma, sem abastecermos o nosso corpo físico das energias físicas necessárias, não vamos a lugar nenhum. A energia da fé é a que deve abastecer o espírito para que ele caminhe na direção das suas conquistas, na direção dos valores, na direção de melhores escolhas, na direção da compreensão das lições que Deus encerra, Deus coloca em sua vida através das suas próprias experiências ou através de exemplos e modelos que Deus envia periodicamente para nos ensinar grandes lições. Entre tantos modelos que Deus nos manda, o maior deles foi Jesus. Por isso ele diz, com segurança e assertivamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir ao Pai através dele é colocar em nossas vidas o exemplo e as lições que o Cristo nos trouxe. As lições de amor, a prática do amor. E Jesus exemplificou, viveu e exemplificou cada uma das lições que ele nos trouxe. Então é preciso que façamos isso também. Poderemos um dia fazer o que Jesus fazia, mas é preciso que venhamos a agir de acordo com as lições de Jesus. No nosso dia a dia, nas pequenas ações, conforme nos propõe Santo Agostinho, em resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que para chegarmos ao Reino dos Céus é preciso que façamos diariamente um balanço de nossos atos do nosso dia, para que um dia possamos verdadeiramente, analisando as nossas pequenas ações, fazermos grandes conquistas. Jesus nos diz que quem não for fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ele questiona aos imortais: como compreender a caridade? Como entender a caridade segundo a compreensão do próprio Cristo? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o entendimento que já começamos a desdobrar a caridade em 3 grandes virtudes: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, não é benevolência para com alguns, não é benevolência para com os nossos, não é benevolência para aqueles que nos são próximos, é benevolência para com todos. A resposta dos Espíritos. Então devemos ser benevolentes, amoráveis com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias. Somos indulgentes com as imperfeições dos outros? Ou somos críticos, juízes? Muitas vezes compomos um tribunal completo. Analisamos, acusamos, defendemos, julgamos e decretamos a sentença das ações dos outros. Não nos compete. Nos compete analisar as nossas próprias ações. Por isso, o convite, sermos indulgentes para com as imperfeições dos outros. O que seria indulgência? Podemos interpretar a indulgência como a doçura que vem de dentro, algo que sai de dentro de nós. Mas para sair algo de dentro de nós é preciso colocar lá. E esse colocar lá está associado às nossas ações do dia a dia, às nossas mudanças de comportamento, à análise dos nossos comportamentos diariamente, como propõe Santo Agostinho em resposta à pergunta 919, já citada. Então é preciso que diariamente façamos uma análise desse nosso dia, para que constantemente vamos modificando e fazendo melhores escolhas, compreendendo, antes de mais nada, a nós mesmos, porque é preciso nos conhecer para que possamos mudar o que está em nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, vai nos dizer
que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Então é necessário que conheçamos quais são as nossas imperfeições. Por isso a chave é autoconhecimento. E a proposta de Santo Agostinho, nos analisando diariamente, fazendo um balanço do nosso dia, vai contribuindo para que a gente permanentemente, constantemente e nas pequenas coisas vá se conhecendo. Portanto, para que sejamos indulgentes, precisamos ter a indulgência e os valores dentro de nós. E isso é uma conquista. Precisamos também, segundo a resposta dos Espíritos, de perdão das ofensas. Quantas vezes perdoamos? Perdoamos efetivamente aqueles que nos ofendem? Compreendemos as suas limitações e, nas suas limitações, encontramos a causa, normalmente, das ofensas produzidas. Então é importante que analisemos o comportamento dos outros na ótica do amor, na ótica do perdão, na ótica da compreensão, conforme propõe Jesus. E principalmente porque também somos devedores. E se somos devedores, requeremos o perdão. Se não o perdão imediato dos nossos irmãos em caminhada conosco, frequentemente pedimos perdão dos nossos equívocos ao nosso Pai. E Ele nos perdoará à medida que perdoarmos. À medida que medirmos para os outros, será medido para nós. Portanto, se temos que praticar a caridade, temos que desdobrar a caridade num leque imenso de virtudes. A pergunta citada, 886, desdobra já em 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Agora pega cada uma dessas virtudes e desdobra. Pode usar o Aurélio, o dicionário, o Ais, o outro dicionário. Pega a benevolência, pega a indulgência e o perdão e vai desdobrando que você vai encontrando quais são as virtudes que compõem todo esse leque de necessidade da caridade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.